RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Deputados da UCID e outros 18 vão pedir em regime de urgência, aliás, totalizando 18, vão pedir em regime de urgência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para clarificar o contexto da condenação de Amadeu Oliveira. O PICV diz que vai votar contra a proposta de orçamento do próximo ano. O UCID condiciona a aprovação e a garantia do MPD na sua aprovação. O orçamento da Câmara de São Vicente aprovado, votos favoráveis do MPD, abstenção da UCID e votos contra do PICV. Angola celebra hoje os 50 anos da sua independência, num evento com 10 mil convidados e 45 delegações estrangeiras. E morreu a jornalista Isabel Medina aos 60 anos. O desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir, a edição e a apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O CID vai pedir o agendamento em regime de urgência de uma resolução que cria uma comissão parlamentar de inquérito para a clarificação do contexto da condenação de Amadeu Oliveira. Com a liderança dos deputados da UCID, subscrito por um conjunto de 18 deputados, no total, o pedido será entregue à mesa da Assembleia Nacional na abertura da primeira sessão de trabalhos deste mês. António Monteiro, que fazia à imprensa uma antevisão da sessão que começa amanhã, deu a conhecer os meandros da iniciativa. Nós, os deputados da UCID e os deputados que subscreveram a petição, iremos pedir à mesa e ao Parlamento o agendamento de urgência para uma resolução via a CPI para averiguarmos a problemática do caso Amadeu Oliveira, se agiu ou não em conformidade com a lei e com a Constituição da República. E esperamos que, de facto, o agendamento se concretize. Entendem os deputados subscritores do pedido da CPI que esta é a instância própria para o esclarecimento cabal em que condição Amadeu Oliveira foi julgado. E quem pode trazer à tona esta situação, quem pode trazer a verdade nua e crua e doa a quem doer, só uma comissão parlamentar de inquérito, que vai ouvir todos que têm que ouvir, que terão que ser ouvidos, e a partir dali tirar-se a eleição. Porque aqui não há nenhuma tentativa, e nem poderia ser, porque a Constituição não o permite, de nós imiscuirmos nas decisões. O Tribunal decidiu, está decidido. E nada a fazer, está decidido, ponto final. Todas as instâncias decidiram, está decidido. Mas nós, enquanto deputados, vamos querer saber se o Amadeu violou ou não a Constituição, porque nós juramos defender a Constituição. O Amadeu violou ou não o regimento da Assembleia Nacional. E é isso que vamos querer com a CPI. António Monteiro mostra-se convencido que existiria uma grande diferença em termos de pena que poderia ser convertida em multa se Amadeu Oliveira fosse condenado na condição de defensor oficioso do caso de Arlindo Teixeira e não como eleito nacional, que agravou significativamente a condenação. E o Orçamento do Estado do próximo ano vai a debate e aprovação na sessão da Assembleia Nacional que tem início amanhã. Certo que a lei orçamental vai merecer os votos favoráveis da maioria. Os deputados da UCID condicionam o seu sim à absorção de propostas de melhorias que serão portadores. A apreciação feita ao documento pela UCID é que, como está, o próximo Orçamento do Estado não se ajusta às necessidades de crescimento económico e nem aos aspectos sociais do país. O desenvolvimento da matéria com José Pedro Santos. Com expectativas em alta quanto à aprovação do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional e da Comissão Nacional de Eleições, os deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, entretanto, baixam a fasquia no que respeita ao Orçamento Geral do Estado. Segundo António Monteiro, a lei orçamental para o ano económico 2026 não traz mais-valias ao país e aponta razões. É um orçamento que não fala de aumento de salário a nível nacional e, portanto, vai deixar os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores, aproximadamente entre 180 a 200 mil trabalhadores do setor privado, à espera de melhores dias. É um orçamento que tem um serviço de dívida extremamente alto. Só para se ter uma noção, os juros, quer da dívida interna, quer da dívida externa, rondam os 7 milhões de contos. Mas o serviço da dívida na sua globalidade irá rondar
32 milhões de contos. Repito, 32 milhões de contos. Isto é, este valor é superior à arrecadação da receita a nível do IVA. Com isso, diz António Monteiro, a banca irá dispensar maior atenção às necessidades financeiras do Estado em detrimento do interesse privado. Outra crítica dos democratas cristãos ao orçamento do Estado é no capítulo social. Ao analisarmos o peso das funções sociais relativamente ao PIB, nós iremos ver que estamos à volta de 14,5%. A nível do pilar social, o país continua ainda com uma margem enorme para percorrer, para podermos atingir aquilo que seria desejável, consequentemente podermos permitir que aqueles que têm mais dificuldades e aqueles que ganham menos possam ter a riqueza necessária para poder ter uma vida tranquila. Uma proposta de orçamento que poderá merecer a confiança dos eleitos nacionais da UCID se o governo estiver disponível em absorver algumas das propostas que os democratas cristãos avançarão. Iremos exigir para a Zona Norte tenhamos verbas para a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente. Iremos exigir que os pensionistas, aqueles que neste momento recebem 5.880 escudos, venham a oferir um valor de pelo menos 7.500. É preciso aqui relembrar que desde 2018 que não há uma harmonização destas pensões mínimas e, portanto, de 2018 a esta data, o nível de poder de compra dos cabo-verdianos baixou de forma dramática. Da fatia do bolo orçamental destinada aos investimentos na ordem dos 13 milhões de contos, no entendimento da UCID deixa claro que não chega para impulsionar o crescimento económico do país, com implicações para o setor primário. Por isso, pretendem esses eleitos no debate com o Ministro da Agricultura questioná-lo sobre as políticas para a segurança alimentar e reservam para o Ministro do Mar, no espaço de perguntas ao Governo, questionamentos sobre as políticas de governação oceânica integrada, da exploração sustentável dos recursos marinhos, de combate à poluição e ao tráfico marítimo. E em véspera do debate da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o PICV acusa o Governo de estar a fazer tudo para que o documento não tenha o controle preventivo do Parlamento. O porta-voz da bancada parlamentar do PICV, António Fernandes, vai mais longe na crítica, denunciando que o Governo pretende alterar o teto inicial do orçamento fora do Parlamento e em valor brutal. Só na execução de 2025 já são mais de 7 milhões de contos. Caso para dizer que estamos perante um orçamento armadilhado. E este governo já está completamente esgotado. Não está em condições de planificar o país. E as propostas já estão fora do prazo de validade. O Orçamento de Estado para o próximo ano é muito reduzido, uma opção que leva o deputado do PICV a perguntar se esta estratégia faz sentido num país de rendimento médio-alto. O país passa a rendimento médio-alto. Pela primeira vez, Cabo Verde conta com um orçamento reduzido. Isto é um contrassenso. Estamos perante um governo sem opções para o futuro, um governo que não capta investimentos e que já não gera confiança nem nacional nem internacional. Um governo completamente esgotado. Esgotado ao ponto de, sublinha o porta-voz da bancada parlamentar do PICV, lançar o país numa profunda crise por falta de investimentos públicos em vários setores de atividade económica. A crise energética que o país enfrenta. O governo não fez qualquer investimento em últimos 10 anos. A crise na água é o reflexo de falta de investimento. A crise nos transportes domésticos, falta de investimentos. E a saída endebandada das pessoas para fora do país demonstra que o crescimento que o país vem registrando não são nos setores produtivos. A proposta de orçamento é também má porque, na leitura dos deputados do PICV, ela não contempla projetos estruturantes com retorno económico e social. O PICV vai apresentar propostas para melhorar o documento, mas o certo, grande António Fernandes, é o voto contra.
E o MPD destaca o orçamento do Estado do próximo ano de quase 96 bilhões de contos como instrumento de crescimento económico, inclusão social e valorização da juventude, dos servidores públicos e de investimentos estratégicos em infraestrutura, saúde, também energia. A afirmação foi feita pela vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPD, Isa Miranda, durante o balanço das jornadas parlamentares, onde esteve a Ednea Barros. Segundo a deputada do MPD, Isa Miranda, o orçamento consolida a estabilidade macroeconómica, promove a inclusão social e diversificação económica, prevendo a dívida pública abaixo de 100%. No montante de 95.675 milhões de escudos cabo-verdianos, caracteriza-se como um instrumento de consolidação da estabilidade macroeconómica, de reforço do Estado Social e de promoção da justiça social e da inclusão. Apresenta como suas principais prioridades diversificação da economia nacional, consolidação do crescimento com justiça e reforço do papel do Estado Social, da inclusão e do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Os principais indicadores económicos apontam um crescimento económico de 6%, uma inflação controlada de 1,6%, um déficit orçamental reduzido a 0,9% do PIB, uma taxa de desemprego de 7,3% e a dívida pública de 97,4%, ou seja, inferior a 100%. O documento assegura os aumentos salariais já adquiridos para professores, médicos, enfermeiros, magistrados e militares, além da ampliação de bolsas de estudo e da implementação de medidas de facilitação de crédito habitacional para jovens até 35 anos, com bonificação de juros e garantias do Estado. E no quadro de concertação social, o compromisso de convergência dos salários mínimos nacional para o setor público e privado até 2027 a atingir uma elevação para 25 mil escudos. Está contemplado ainda, neste orçamento, a atualização dos subsídios aos militares. Introduziu-se neste orçamento do Estado uma importante medida, denominada promoção do acesso à habitação. Contempla garantia pessoal do Estado de Cabo Verde, até 15% do valor do crédito de habitação própria permanente para os jovens até 35 anos. Bonificação de taxas de juros à habitação até 55% da taxa. Venda da habitação a preços controlados através do crédito fiscal ao investimento, isenção do IUR, isenção do imposto de selo e redução da taxa de direitos. Isa Miranda sublinha que o orçamento do Estado de 2026 equilibra rigor fiscal e sensibilidade social, valorizando servidores públicos, juventude e a transição digital e energética. E o orçamento e o plano de atividades da Câmara Municipal de São Vicente para o próximo ano foi aprovado na Generalidade, orçado em 1.450 bilhões de escudos cabo-verdianos. O documento acabou por ser aprovado há momentos, com 9 votos a favor do MPD, 6 contra do PAICV e 6 abstenções da UCID, no decorrer do último dia da terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, onde esteve a Patrícia Martins, que tem os pormenores. Não temos a Patrícia Martins, então vamos mudar de bloco, vamos então para outros assuntos. E o Ministério da Coesão Territorial, em parceria com o Banco Mundial e com o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, promove hoje o workshop de apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do SIMPL, projeto de atualização do Sistema de Informação Municipal. O projeto, financiado pelo Banco Mundial em 125 bilcontos, vai permitir agora impulsionar a digitalização e modernização administrativa dos municípios, com ganhos a nível da transparência e eficiência dos serviços prestados. O Canda Morim Fortes tem os pormenores.
O projeto Simple é uma plataforma eletrónica pensada para incrementar a descentralização e transparência na prestação de contas. Permitirá a modernização da gestão municipal com respostas rápidas e eficientes à demanda dos utentes e à efetivação do princípio do One Shop, com integração intermunicipal, com futuras estruturas regionais, estruturas do governo e com o setor privado. Não é isento, entretanto, de desafios, tendo em vista que a sua implementação impõe a todos os que nele participam uma forte coordenação para evitar desperdícios. No fundo, realça a Ministra da Coesão Territorial, Janine Lelis, é a atualização do já existente SIM, Sistema de Informação Municipal. Mas com um upgrade significativo a nível da gestão do território, a nível da prestação de contas e da prestação de serviços dos municípios. No fundo, é um grande investimento que é feito no domínio da transformação digital e da modernização administrativa, pensado dentro da nossa estratégia do reforço da descentralização, e seja pela via do pilar da modernização administrativa, seja pela via da descentralização financeira. É um financiamento significativo, na ordem de cerca de 125 mil contos, que envolve todos os municípios e que não deixa de representar um desafio, porque constituindo um instrumento de base, todos terão que contribuir e cooperar para o seu bom funcionamento. Daí esta agenda de hoje para poder partilhar o que já foi feito até agora, pedir a todos que contribuam para a sua formatação e finalização. Uma vez a funcionar, proporcionará a gestão equilibrada por parte dos municípios, dos recursos financeiros próprios do Fundo de Financiamento Municipal ou da Cooperação Internacional. Janine Lelis admite que possa também contribuir para o aumento do nível de confiança do cidadão nas instituições autárquicas. Eventualmente poderá haver a extensão ou a ligação desta plataforma com a plataforma do dever de informar, sabendo que o dever de informar é uma imposição legal e que os municípios todos devem contribuir com este dever para o município. Mas é essencialmente para servir o município e a prestação de serviços do município e para a gestão do território municipal e também para se poder perspectivar aquilo que é a gestão financeira do município, o que recebe, quanto é que recebe, o que deve, como é que pode projetar a sua dívida para garantir os seus equilíbrios. No fundo, é um grande instrumento de gestão que precisa ser conhecido, acima de tudo, para uma implementação eficaz. Com este projeto, espera-se que os municípios possam ter melhorias na previsão de receitas e na programação de projetos. Prevê-se também um conjunto de formações visando a operacionalização do Simple e melhor aproveitamento pelas autarquias desta atualização do Sistema de Informação Municipal, oferecendo serviços mais simples, rápidos e eficazes. E o nosso país está a acolher durante 2 dias a 4ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, promovida pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação e Ciência para além da Cultura. Na abertura do evento, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas anunciou a adesão de Cabo Verde ao Programa Ibero-Americano de Indústrias Culturais e Criativas como representante observador. Os participantes defendem que a conferência seja uma plataforma de ação conjunta para o diálogo e a língua como ferramenta de liberdade, inclusão e da humanidade. O Jantão dos Reis tem os detalhes. A conferência decorre sob o lema Línguas, Cultura e Cidadania para um mundo sustentável. Na abertura, o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, Mariano Jabonero, enalteceu o progresso de Cabo Verde enquanto Estado independente, sublinhando a relevância das línguas na convergência, promoção de um diálogo transatlântico e um veículo de construção da cidadania. Nossas línguas dialoguen, se reforcem e se projetem para o futuro. Como diz o lema de SILP 2025, multilingüismo, interculturalidade, ciudadanía. 3 pilares que nos convocam a pensar as línguas não apenas como instrumento de comunicação. A secretária executiva da CPLP, Fátima Jardim, considera que depois das ações conjuntas em prol do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é necessário, doravante, estabelecer as bases para novas agendas que corrijam as desigualdades e avaliam os desafios da globalização. A comunidade dos países de língua portuguesa deve promover uma visão de desenvolvimento, maximizando o potencial de crescimento do bloco lusófono, defende a secretária-geral da CPLP. Nós temos nos nossos passos, fundamentalmente, de desenvolvermos a cooperação linguística, a valorização das nossas línguas, respeitando as suas variações regionais e culturais, mas fortalecendo a nossa cooperação, fortalecendo o multilinguismo e multilateralismo, fortalecendo e apoiando a educação.
A abertura da 4ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola esteve a cargo do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Augusto Veiga advoga que a diversidade linguística é uma riqueza que deve ser promovida. Por isso, esta conferência, ao promover o diálogo entre o português e o espanhol, reforça uma visão plural, aberta e integradora que Cabo Verde partilha plenamente. Gostaria também de marcar aqui hoje que o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, acabou de assinar a sua adesão ao Programa Ibero-Americano de Indústrias Culturais e Criativas como um representante observador desta organização. A 4ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola reúne na cidade da Praia mais de 70 personalidades entre decisores políticos, académicos, linguistas e escritores de 12 países. E na Ilha do Maio, uma família perdeu todos os seus bens no incêndio que aconteceu na madrugada de ontem em Porto Inglês e apela à solidariedade da população para se reerguer. Neste momento, o filho menor de 14 anos continua em casa sem poder ir à escola porque todos os seus materiais e uniformes foram consumidos pelas chamas, conforme apurou o José Carlos Varela. O incêndio começou por volta das 23 horas e no momento nem a mãe nem o filho estavam em casa. E quando os vizinhos perceberam-se, praticamente todos os bens já estavam consumidos. Tentaram chamar os bombeiros, mas ninguém se encontrava na estação. Até porque não existe uma equipa de piquete. São apenas 3 elementos que trabalham com algum déficit tanto do pessoal como dos equipamentos. Já a Polícia Nacional esteve no local e com a colaboração de vizinhos conseguiram extinguir o fogo, mas tudo, absolutamente tudo, já estava consumido pelas chamas. A moradora, que não se encontrava em casa durante praticamente o dia todo, não tinha muita informação para partilhar, apenas que perdeu todos os seus pertences. Bem descobri 6 horas e tal pela manhã que alguém me chamou e dizia-me. É só vizinhos que sabe e que para mim existe sentir a casa que tem sentido de lume, e que vai apanhar água, chama bombeiro, com bombeiro que tive maneira de bem, então eles vão apanhar cada um está apanhando nessa casa para trazer para botar dentro de casa. Nunca pensa mais alguém que foi? Nunca sei, nem vi que não está falando. Entendeu? E o filho bata com mochila queima? Tudo, bata, nas roupas e nas coisas de casa, colchão, tudo, vai queimado. Não está a esperar que alguém, está aparecendo alguém para ajudar. Depois de que pouco a pouco, um bata juntar, para bata torna fazer a casa direito, para me estabilizar, para não estar tudo direito. E para não perder tudo enquanto. Minha filha que estava para a escola, nem nada, nem roupa que tinha, alguém que ficava para vestir. E durante esses dias, o menor de 14 anos continua em casa, quer dizer, em casa do vizinho, sem poder ir à escola, porque ficou sem nada. Só estou tentando dar um expediente para achar maneira aqui para poder espiar se não arranjar coisa para a escola, ou também, não pedir ajuda também para aquela coisa de escola também, que para modo é importante, principalmente para essa escola, para ficar na escola para mais dias, ele que está para a escola, e não espera que alguém te ajude a nós só também para aquela coisa ali. Contactamos a Câmara Municipal para um pronunciamento sobre a prestação dos serviços dos bombeiros ou a falta dela. Ficamos a aguardar por uma possível reação. Já temos 13 horas mais 24 minutos. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. No dia em que Angola celebra os 50 anos da sua independência, 10 mil convidados e 45 delegações estrangeiras assistem hoje em Luanda ao ato central das comemorações do 50º da independência de Angola, restrito a convidados, mas assegurando o governo angolano que todos os segmentos da sociedade angolana estarão representados. A cerimónia teve lugar na Praça da República, conta com uma delegação de todas as 18 províncias angolanas e representações estrangeiras, incluindo
incluindo chefes de Estado e entre os quais o de Cabo Verde. Há ainda cerca de 350 jornalistas acreditados, segundo o Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do presidente angolano. Entre os Estados representados incluem-se os que ajudaram Angola na sua luta de libertação nacional e os que ajudam hoje Angola no quadro da cooperação internacional para o desenvolvimento, reforçando o caráter diplomático e simbólico das comemorações. Segundo as autoridades angolanas, o ato celebra a diversidade, a cultura e a alegria do povo angolano, refletindo a pluralidade de regiões, etnias e também expressões culturais representadas no desfile e no público presente. Apenas pessoas convidadas terão acesso à Praça da República, dado o caráter protocolar do evento, mas, segundo o Executivo, a distribuição dos convites observou a transversalidade da sociedade, garantindo que todos os segmentos estão representados. Os Houthis do Iêmen sinalizaram que deixaram de atacar Israel e navios de transporte marítimo no Mar Vermelho, enquanto um frágil cessar-fogo se mantém em vigor em Gaza, noticiou hoje a agência Associated Press. Numa carta sem data, dirigida às brigadas Qassam do Hamas, publicada online, os Houthis deram um sinal de que os ataques foram interrompidos, de acordo com a agência norte-americana. Os Houthis asseguram que estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos e declaram que, se o inimigo retomar a agressão contra Gaza, vão retomar as operações militares em território israelita e vão restabelecer a proibição da navegação israelita no Mar Vermelho e também no Mar Arábico. Desde o início do cessar-fogo a 10 de outubro, nenhum ataque foi reivindicado pelo grupo rebelde do Iêmen. A campanha dos Houthis contra a navegação marítima matou pelo menos 9 marinheiros e afundou 4 navios, além de ter perturbado o transporte marítimo no Mar Vermelho, por onde passava, antes da guerra, cerca de $1 bilhão em mercadorias por ano. O ataque mais recente dos rebeldes atingiu um navio de carga holandês e isso aconteceu a 29 de setembro, matando um tripulante, ferindo outro. E a antiga jornalista Isabel Medina, ex-funcionária da agência cabo-verdiana de notícias Cabo Press, também Forpress, morreu esta madrugada nos Estados Unidos da América aos 60 anos, vítima de doença prolongada, informou a família. Isabel Medina estudou jornalismo em Cuba, integrou o quadro da agência cabo-verdiana de notícias, formalmente criada em 1984 como jornalista, tendo posteriormente desenvolvido a sua carreira na Assembleia Nacional. Isabel Medina notabilizou-se também pela co-fundação da REJOP, uma rede financiada pelo Fundo da População das Nações Unidas, onde assumiu a presidência, orientando o trabalho para a informação de jovens estudantes sobre questões cruciais como a droga, a vida sexual e a gravidez precoce. No âmbito nacional, a rede também providenciava apoio a vítimas de catástrofes. Um dos aspectos destacados pelos colegas no seu percurso à frente da REJOP foi a criação de um grupo de jornalistas que trabalhava voluntariamente, mostrando amor à causa de informar e esclarecer os temas defendidos. O funeral de Isabel Medina está agendado para o próximo sábado, dia 15, nos Estados Unidos da América, em hora ainda a indicar pela família. E à família enlutada e aos demais colegas da companheira Isabel Medina, os mais profundos sentimentos de pesar. Temos agora 13 horas mais 27 minutos e meio. Na reta final deste jornal, vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Alguma movimentação marítima aérea neste momento. Temos um aparelho da Transavia que saiu de São Vicente e vai para Boa Vista, um voo São Vicente-Boa Vista da Transavia. Em instantes chegou na ilha de São Vicente o aparelho da TAP que partiu de Lisboa e já aterrou em São Pedro e vai aterrar em São Vicente, aliás na Boa Vista, vai aterrar daqui a pouco às 13 horas e 35 minutos o aparelho da TAP que veio de Lisboa. Está em movimento na Ilha do Sal o aparelho da TUI que vai para Frankfurt, vai aterrar por volta das 21 horas na Alemanha e de resto o que temos são aeronaves outras que estão a fazer a travessia do corredor atlântico pela via marítima. Nenhum ferro navega neste momento. O Crioulo e o Liberdade estão aqui no Porto da Praia, os demais estão no Porto Grande, em São Vicente. Falemos então do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas sonorais em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para hoje, terça-feira, 11 de novembro, o sol despontou às 6 horas 33 minutos e 41 segundos. O pôr do sol será às 18 horas 2 minutos mais 26 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, pôs-se pelo noroeste às 12 horas e 30 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4 horas e 40 minutos e a seguinte acontece às 16 horas e 33 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu à meia da manhã às 10 horas e 57 minutos e a seguinte acontece às 23 mais 24 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 17 horas e 21 minutos até às 19 horas e 21 minutos.
para Bahia. Quarta-feira, a primeira Baixo Bar será às 5 horas e 58 minutos e a seguinte acontece às 17 horas mais 59 minutos. E a única praia-bar a Bahia será às 12 horas e 20 minutos, o que quer dizer que a Bahia teremos praticamente o dia todo com a maré baixa. Os dados apontam que esta quarta-feira a Bahia será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 5 horas e 43 minutos até as 7 horas e 43 minutos, ou então mira das 18 horas e 9 minutos até as 20 horas e 9 minutos. Vamos à reposição dos títulos, quando já temos 13 horas mais 29 minutos. Dissemos que os deputados da UCID e outros, totalizando 18, vão pedir em regime de urgência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para clarificar o contexto da condenação de Abadeu Oliveira. O PICV diz que vai votar contra a proposta de orçamento do próximo ano. O UCID condiciona a aprovação e a garantia do MPD. O orçamento da Câmara de São Vicente aprovado com votos favoráveis do Movimento para a Democracia, abstenção da UCID e votos contra do PICV. Angola celebra hoje os 50 anos da sua independência no evento com 10 mil convidados e 45 delegações estrangeiras. E morreu a jornalista Isabel Medina aos 60 anos nos Estados Unidos da América. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com o António Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.